Bom dia, é 6 de novembro de 2021. É as águias se reunindo, carta do irmão Joseph Branham e do Tabernáculo Branham. Que esta carta possa ser uma bênção para vocês, assim como ela foi para mim. Eu a tive que ler por 3 vezes para fazer essa gravação. Portanto, aqui estamos nós pela 3ª vez. Querida noiva iluminada, enquanto passava o dia, nós estávamos sintonizados na transmissão e ele entrou em nossa casa e ficou conosco. Através das nações, parte do corpo de Cristo, a quem o seu profeta recebeu o direito de alimentar, sentou-se junto nos lugares celestiais enquanto ele falava conosco, através do seu poderoso anjo, o qual ele enviou para iluminar o mundo pelo seu Espírito Santo através dele, a fim de chamar a sua noiva para sair. Deus enviou, neste capítulo 18, um anjo poderoso, depois que aquele ministério foi conhecido. Um anjo poderoso ou um mensageiro. Deus enviou um anjo, um mensageiro para o quê? Clamar. Saiam a mensagem da hora. Saiam dela. Deus enviou um anjo poderoso ou um mensageiro. E a sua luz não estava num canto. Ela espalhou-se pela terra para iluminar a terra e chamar o seu povo para fora dela. Agora vocês sabem que essa é a verdade. Um mensageiro foi enviado do céu para chamar o povo de Deus para fora da Babilônia. E a sua luz iluminou a terra, o grande Espírito Santo. O irmão Joseph continua. Semana passada, um ministro disse à congregação dele que eu queria que as pessoas acreditassem que o irmão Branham era o anjo de Apocalipse 18, mas ele salientou que aquele era um anjo do céu e não poderia ser o irmão Branham. Se o irmão tivesse simplesmente feito o que o profeta lhe disse para fazer, verificar isto com a palavra e não com o entendimento dele, ele teria ouvido que, na verdade, foi o irmão Branham quem disse que ele era aquele anjo. Observem, este é o anjo de luz. Lembrem-se, o último anjo é o anjo na era da igreja para Laodiceia. É o mensageiro de Laodiceia, o qual é o último, porque o próximo capítulo é o capítulo 19, que é a vinda da noiva. O irmão Joseph continua. Irmãos e irmãs, eu detesto dizer essas coisas e as expor. Como o irmão Branham disse, eu sou tão mal entendido. Eu não quero dizer que todos os ministros dizem essas coisas. Nem eu creio que todos os ministros sejam falsos ou que não devam ministrar. Não, mas muitos estão enganando o povo ao dar mais importância ao ministério deles de pregar a palavra do que apertar o play com o seu povo e ouvir exatamente o que o profeta disse. Se você é predestinado, você a vê. Não há como escondê-la de você. Você olha e diz, é tão evidente para mim, eu estou olhando diretamente para ela, eu a vejo. Aqui está a palavra, cada palavra, palavra por palavra. Ela está manifestada diante de mim e a minha alma toda está envolta nela. Permitam-me dar a vocês esta citação, meus irmãos ministros, que expressa exatamente o que eu e a igreja que o Senhor me deu para pastorear cremos no que diz respeito a tocar as fitas na igreja. O irmão Branham diz, e se isso está sendo gravado a quaisquer ministros, em qualquer lugar, a qualquer hora, isso não é direcionado em desrespeito aos seus ensinamentos, nem mesmo é direcionado às suas ovelhas.
esta mensagem e todas as outras mensagens sobre as quais eu falo são dirigidas à minha congregação. Não é para a congregação de vocês, a não ser que eles queiram recebê-la. Mas é dirigida a este povo aqui. As pessoas compram essas fitas, as pessoas em todo o mundo as compram e tocam. Muitas vezes elas escrevem. E eu sempre lhes digo, se são membros de alguma igreja, consultem ao seu pastor. O irmão Joseph continua, elas me veem como o pastor local delas, por isso eu lhes digo, eu creio em receber as fitas e apertarem o play. O irmão Branham é o nosso pastor, nós fazemos parte da congregação dele. O irmão Branham diz, agora, pastor, eu quero que você saiba que é somente para a minha congregação que eu falo essas coisas. E eu tenho o direito de fazer isso porque eu fui designado pelo Espírito Santo para cuidar dessas ovelhas. E ai de mim se eu não lhes disser o que eu creio ser a verdade e como eu creio que isso vem. Mas isso não é para o mundo ou para o restante das igrejas. Faça o que quer que Deus te diga para fazer. Eu não posso responder por você, nem você pode responder por mim. Mas cada um de nós deve responder diante de Deus pelo nosso ministério. O irmão Joseph continua. Eu tenho que responder a Deus pelo ministério que Ele me deu. Eu creio com cada fibra que há em mim que vocês devem tocar a voz de Deus em sua igreja por meio das mensagens gravadas. É o caminho provido por Deus para hoje, para amadurecer sua noiva. É a única maneira da noiva ser unida e aperfeiçoada. A mensagem que nós estamos para ouvir domingo foi pregada e gravada para hoje. É alimento espiritual a seu tempo. Vamos abrir o coração para que o Espírito Santo possa nos ungir, a fim de ouvirmos o que Ele estava nos advertindo, que estaria previsto para esses últimos dias. Ele nos disse que os dois Espíritos se manifestarão plenamente neste último dia. Ele nos disse que seria tão parecido que enganaria o próprio eleito se fosse possível. Esse dia chegou. O irmão Branham diz, vejam, quando Jesus veio, vejam, Satanás estava naquele grupo de mestres judeus e rabinos e sacerdotes, tentando lhes dizer para guardarem a lei de Moisés, quando a própria palavra dizia que naquele dia o Filho do Homem seria revelado. Vejam, que ele se revelaria. Portanto, eles estavam tentando, contanto que os mantivessem religiosos e na lei de Moisés. Entendem o que ele fez? Ele estava tentando lhes dizer, essa parte da palavra é exatamente correta, mas este homem não é essa pessoa. Percebe como ele é enganador? Esse é aquele verdadeiro dia de engano. O irmão Joseph continua, nós não podemos ser enganados, nós somos a noiva. Nós somos filhos de Deus, somos parte do atributo de Deus que estava nele, feito carne, assim como ele foi feito carne, para que nós pudéssemos ter companheirismo uns com os outros como família de Deus na terra. Nós não nos lembramos disso agora, mas nós estávamos lá. Ele sabia disso e ele queria que nós chegássemos à condição em que ele pudesse entrar em contato conosco, falar conosco e nos amar e apertar a nossa mão. Glória! Não há mais, eu acho que eu sou sua noiva, eu espero ser sua noiva. Nós sabemos que somos a sua noiva. O Espírito Santo está agindo em nós. É uma vida, não uma emoção. Não é algum tipo de evidência carnal, mas uma